a boa terra, onde o templo pode ser edificado. Temos de ver que o templo não era apenas maior, mais estável e tinha mais peso do que o tabernáculo, mas que os móveis do templo foram feitos novamente e com dimensões maiores. O altar, a bacia, a mesa dos pães da presença, o candelabro de ouro e o altar do incenso foram reconstruídos e, na maioria dos casos, as dimensões aumentaram. Hoje estamos na cidade bíblica de Siló, a primeira capital das 12 tribos de Israel, onde ficava o tabernáculo e a Arca da Aliança, e é um local extremamente importante também nos dias de hoje, porque aqui se encontram as vacas vermelhas, as novilhas preparadas para sacrifício, e elas têm conexão com a construção do terceiro templo de Jerusalém. E agora vamos até o tabernáculo, entrar nele, entender qual é a conexão entre ele e a vaca vermelha, e depois nós iremos ver com os nossos próprios olhos a vaca vermelha e toda a questão da preparação do terceiro templo. Estas pedras todas, elas marcam o limite do tabernáculo. Quer dizer, no momento que a gente está agora pisando sobre elas, nós estamos agora no complexo do tabernáculo. Venham comigo. Quando a gente entra aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é realmente a quantidade de cerâmicas que há aqui. Por mais que já tenham sido feitas muitas escavações arqueológicas, tem aqui ainda uma quantidade gigantesca de cerâmica e coisas a serem descobertas. Então nós estamos agora no pátio do tabernáculo. Aqui, em algum ponto, ficava o altar onde eram feitos os sacrifícios. E o Santo dos Santos, ele ficava logo aqui. Então aqui ficava a parte principal e atrás do véu, atrás da cortina, ficava a Arca da Aliança. Chegamos 3.000 anos atrasados, porque o tabernáculo foi destruído pelos filisteus. Mas se a gente chegasse naquela época aqui, neste local ficava a Arca da Aliança. As tábuas da lei, o cajado de Arão e o maná ficavam a poucos metros de onde nós estamos. Mas o que tudo isso tem a ver com uma vaca vermelha? Quando Deus passa as instruções a Moisés sobre o tabernáculo, ele também passa instruções precisas no livro de Levítico como deveria ser feita a purificação do tabernáculo, dos sacerdotes e do povo de Israel. Está tudo muito bem explicado. E a purificação mais importante, ela deveria ser feita usando uma vaca vermelha, como podemos ler neste versículo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou. Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e será imolada diante dele. À vista do sacerdote, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro. E ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Isto será por estatuto perpétuo dos filhos de Israel e aos estrangeiros que no meio deles habitam. No qual todo o edifício, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo no Senhor, no qual vós também estáis sendo juntamente a habitação de Deus
no Espírito. Desfrutamos Cristo como a Páscoa, mas continuamos no Egito? Ou já saímos do Egito e agora estamos no deserto, onde recebemos revelação? Edificamos o tabernáculo e desfrutamos o maná? Sem dúvida, é bom ter o tabernáculo como edifício de Deus. Contudo, o tabernáculo não era sólido, era móvel e não tinha alicerces. Não foi construído com pedras, mas apenas com madeira. Vagueamos no deserto da alma, desfrutando o maná do céu e água da rocha e carregando uma vida da igreja flutuante que não tem alicerces sólidos? Ou andamos numa terra vasta, repleta de riquezas insondáveis? No interior, há fome e sede por algo mais elevado do que aquilo que já experimentamos. A insatisfação que sentimos não é nossa, mas do Senhor. Ele, no nosso interior, anela ter a igreja tipificada pelo templo na boa terra. Ele quer que saiamos do deserto e entremos na boa terra, que saiamos da alma e entramos no espírito. Por um lado, estamos contentes por estar na igreja. Por outro, anelamos por algo mais rico. Com isso, podemos entrar no nível mais elevado, a boa terra, onde o templo pode ser edificado. Temos de ver que o templo não era apenas maior, mais estável e tinha mais peso do que o tabernáculo, mas que os móveis do templo foram feitos novamente e com dimensões maiores. O altar, a bacia, a mesa dos pães da presença, o candelabro de ouro e o altar do incenso foram reconstruídos e, na maioria dos casos, as dimensões aumentaram. No tabernáculo, o altar tinha 5 côvados quadrados e 3 côvados de altura, mas no templo tinha 20 côvados quadrados e 10 côvados de altura. No tabernáculo havia apenas um candelabro de ouro. No tabernáculo havia apenas uma mesa dos pães da presença e uma bacia. Mas no templo havia 10 mesas dos pães da presença e 10 bacias. A nossa experiência da cruz, do Espírito Santo e de Cristo como a nossa vida, luz, aceitação e doçura deve ser renovada, aprofundada e ampliada. A ampliação do templo representa o fortalecimento da igreja. E a renovação e a ampliação dos móveis no templo representa a renovação e ampliação da experiência que os santos têm de Cristo. O sacrifício da vaca vermelha, da novilha vermelha, não era feito aqui no altar, no centro do tabernáculo, e sim ao lado dele. Ao lado do tabernáculo era montado um local especial, onde esse animal era sacrificado e queimado até sobrarem somente cinzas. E essas cinzas, misturadas com água e com um ramo de isopo, era usado para purificar o tabernáculo, os seus utensílios, os sacerdotes, as 12 tribos de Israel e também os estrangeiros. Quer dizer, há uma relação muito clara com a vaca vermelha, com o povo de Israel e também com as nações do mundo. Os sacrifícios eram feitos aqui no tabernáculo, também no primeiro e no segundo templo, mas tudo mudou com a destruição do templo pelos romanos. E desde então o povo de Israel não fez mais nenhum sacrifício, nem das novilhas vermelhas e nem de nenhum outro animal. Mas nós estamos vivendo em tempos especiais, porque depois de 2000 anos, pela primeira vez, chegaram a Israel novilhas vermelhas. Chegaram, pessoal, literalmente foram trazidas de avião a Israel numa grande operação. E agora elas estão aonde? Aqui em Siló, ao lado do local do tabernáculo. Quer dizer, há 3000 anos atrás haviam aqui novilhas vermelhas e elas desapareceram. E agora elas estão de volta a poucos metros de onde nós estamos. E nós vamos poder ver com os nossos próprios olhos tudo isso e entender o que realmente está acontecendo aqui em Israel. Essa luz nos vem nos mostrar o quanto ainda somos falhos. Então a igreja ela tem um modelo também no Novo Testamento. Se a gente ler a carta aos Efésios, principalmente o capítulo 4, mostra um modelo, mostra o funcionamento da igreja. Eu vou tocar só no ponto que eu falei antes, que está falando da edificação de todos os santos, até que todos nós chegamos à medida da estatura de Cristo.
Então Cristo é o modelo de Deus. Qual a medida que nós precisamos alcançar? As medidas de Cristo. Uau! Uau, que incrível! Chegamos agora, finalmente estamos vendo as novilhas vermelhas e a Moriá veio especialmente hoje aqui para nos mostrar as novilhas vermelhas, que realmente é um acontecimento histórico. A gente está falando de 2000 anos que o povo de Israel não sacrificou uma vaca vermelha, mas o que essas vacas, essas novilhas vermelhas têm de tão especial? Se a gente viajar em diferentes lugares do mundo, a gente vai ver vacas avermelhadas. Nosso próprio cameraman, o Mochi, ele nos falou no caminho para cá, aqui na Argentina, onde ele cresceu, tinham muitas vacas vermelhas por aí. Então, por que essas vacas são tão especiais a ponto de serem trazidas de avião a Israel? Quando a gente fala das novilhas vermelhas, a Bíblia nos dá regras muito claras de como elas precisam ser para ser consideradas puras e perfeitas para o sacrifício. Mas quais são as condições para essas vacas serem consideradas perfeitas segundo a própria Bíblia? Primeiro, elas têm que ser completamente vermelhas. Quando a gente fala de vermelho, pessoal, não é vermelho cor de ketchup, e sim é esse tom de marrom avermelhado. E elas não podem ter pelos de outras cores. Há vacas vermelhas em muitos lugares do mundo, mas elas não são 100% vermelhas. Além disso, elas têm que ser perfeitas, elas não podem ter nenhuma ferida, nenhum defeito. Por exemplo, a grande maioria, praticamente todas as vacas do mundo quando nascem, se colocam nas orelhas aqueles marcadores. E no momento que se fura a orelha da vaca, ela já não é mais considerada perfeita. E claro, as vacas vermelhas, elas são fêmeas e também elas não podem ter sido usadas para nenhum tipo de trabalho. Por exemplo, não se pode ter colocado carga sobre elas. E por anos e anos se procurou em Israel novilhas vermelhas, se foram a diferentes agricultores, criadores de gado e nada. Sempre que eles achavam uma vaca que diziam, essa talvez seja novilha vermelha, eles olhavam e diziam, olha, tem essa imperfeição, tem esse problema, tem isso, tem aquilo, e não se cumpriam as condições. Então, como a gente sabe que essas vacas cumprem, venham comigo. Essas vacas, elas são o que se chamam Angus vermelho americano. Elas são literalmente vacas americanas. Pessoas aqui de Israel ouviram falar dessa espécie de vaca nos Estados Unidos e eles foram aos Estados Unidos e começaram a passar em diferentes locais de criação de gado. Mas cada vez que eles chegavam, eles também viam que as vacas, por mais que parecessem vermelhas, elas não se encaixavam com a descrição bíblica da novilha vermelha. Mas eles não perderam as esperanças e continuaram indo, buscando e procurando. E um dia chega uma pessoa e diz, olha, tem uma tal fazenda onde eles criam justamente esse tipo de gado que vocês estão procurando. E elas são conhecidas por serem as melhores vacas de todas. Elas inclusive ganham seguidamente prêmios pela qualidade das suas vacas. E essas pessoas vão até essa fazenda e quando eles chegam, eles falam com o dono da fazenda e dizem, olha, pode parecer um pouco estranho o que a gente vai te dizer. Nós viemos especialmente de Jerusalém, porque nós estamos buscando as novilhas vermelhas para levar elas para Israel. E o agricultor diz o seguinte, não soa estranho, eu sou cristão. E há 30 anos atrás, quando eu criei essa fazenda, eu escolhi justamente essa espécie porque um dia eu pensei que talvez elas poderiam ajudar ao terceiro templo de Jerusalém. E todo mundo começou a ficar emocionado, mas eles disseram, ok, falta o mais importante, falta ver se essas novilhas, essas vacas, realmente uma pelo menos se encaixa com o que a gente precisa. E eles começam aí e eles encontram, não uma, mas sim 3 novilhas, vermelhas com todo o pelo vermelho, perfeitas. Mas tem um problema dos marcadores da orelha. Mas o rapaz diz, olha... Pois é, o rapaz diz, olha, o que aconteceu
é que nós estamos no final do período da corona. E o funcionário que é encarregado de vir aqui na fazenda e furar as orelhas e colocar os marcadores, ele não veio. E todas as novas novilhas não tiveram as suas orelhas furadas. E aí eles encontram as 3 primeiras novilhas vermelhas. E aí, sabendo que sim é possível encontrar, eles seguiram nesse projeto e encontraram mais 2, totalizando 5 novilhas vermelhas. Mas agora tem o trabalho de trazer elas a Israel. E quando eles vão começar todo o procedimento burocrático, eles descobrem que existe uma lei em Israel que proíbe trazer gado vivo a Israel desde os Estados Unidos. E eles começam a buscar uma solução e o Ministério da Agricultura de Israel diz: não é possível trazê-las. Exceto se essas vacas forem animais de estimação. Pois é, trazer gado para Israel é proibido, mas é permitido importar animais de estimação. Então, as 5 vacas elas foram adotadas como animais de estimação. Se organizou toda a papelada. Então, eles criaram compartimentos especiais com sinalização que as vacas eram animais de estimação, organizaram toda a papelada e colocaram as vacas no compartimento de carga de um avião que estava vindo dos Estados Unidos para Israel. As vacas voaram e apesar de todo o medo que acontecesse alguma coisa durante essa viagem, as vacas chegaram perfeitamente intactas, chegaram a Israel, passaram um período obrigatório de quarentena, e depois de um tempo elas foram trazidas aqui a Siló. A palavra diz que Cristo ele é insondavelmente rico. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava, ele próprio disse que era o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Com certeza, o maior interesse de Deus na vida de cada um dos seus santos é continuar nos levando a conhecê-lo mais e mais. O corpo de Cristo é edificado não com materiais físicos, como foi o caso do tabernáculo e o templo. Ali é uma figura, um tipo de que como Deus tem uma planta, um modelo, medidas exatas para a sua edificação. Ali é um modelo maravilhoso de Deus. E jamais podemos mexer na planta da igreja, no modelo da igreja. A igreja é de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade máxima sobre a igreja. Jamais podemos estar interferindo na autoridade direta de Deus na vida de cada irmão. As bacias de águas representam o lavar purificador do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. E os candelabros representam a luz do Espírito Santo de Deus. Bom, a Moriá disse que as vacas já estão ficando brabas de tanta fome, então eu vou pegar agora e ter o privilégio de poder alimentar elas. E também eu acho que é uma experiência que eu nunca tive nessa vida. Vamos lá, não é todo dia que se pode alimentar vacas tão especiais. E do outro lado também ela disse para colocar, então vamos lá. Elas estão aqui animadas porque tem que dar também a ração delas. E me disseram que elas adoram essa ração. Então vamos dar também aqui para elas. Vocês podem ver que no total há 5 novilhas vermelhas, mas tem uma novilha que é diferente de todas as outras, a novilha que está justamente lá naquela ponta. Eles chamam ela de Nehama, que significa consolação, esse é o nome que ela ganhou. Mas por que ela é diferente de todas as outras? Porque justamente ela é completamente perfeita. Quer dizer, todas as novilhas aqui elas são consideradas puras, elas podem ser usadas para sacrifício, mas a Nehama, que é a que está aqui, venham comigo,
Dá oi para ela. Ela é realmente perfeita. Vocês podem também ver a cor dela, não podem cuidar que não se pode tocar nelas. Mas quando a gente fala uma novilha vermelha, não é tipo o vermelho de uma cor de canetinha, e sim são vacas na realidade ruivas. Então, entre todas, essa realmente é considerada pela população aqui local e por todos os cuidadores aqui de Shiló, ela é considerada a mais especial de todas. Mas eu imagino que muitos de vocês estejam se perguntando qual a real conexão destas novilhas vermelhas com a construção do terceiro templo de Jerusalém. Desde a destruição do templo de Jerusalém, há muitos dentro do povo de Israel que sonham em reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. Mas deixa eu ser bem clara e enfática aqui, a construção do terceiro templo, do edifício físico, ainda não começou e não tem data para começar. Mas muitas coisas em torno do templo, sim, já estão em andamento e nós já mostramos várias aqui também no canal. Por exemplo, a planta baixa do terceiro templo, também os utensílios a serem usados dentro dele e agora também as vacas vermelhas. A Bíblia nos fala da importância do sacrifício da novilha vermelha. Esse sacrifício era queimado e as cinzas eram misturadas com água e isopo e então era lançado para usar-se para purificação, principalmente purificação de mortos. E essa purificação era feita sobre o povo, também sobre os sacerdotes, sobre os utensílios do templo e sobre o próprio templo. Então, se a gente fala agora, por exemplo, do Instituto do Templo, que tem os utensílios para o terceiro templo, os utensílios estão prontos. Mas falta uma coisa, falta purificar eles para que eles possam ser usados no futuro. Então, as novilhas vermelhas são sim uma peça fundamental de um futuro terceiro templo. Então, Aline, estas são as vacas, estas são as novilhas que serão sacrificadas no terceiro templo de Jerusalém? E a resposta é não. O sacrifício da novilha vermelha, como nós falamos, era feito do lado de fora do templo. Ainda mais que isso, do lado de fora da cidade de Jerusalém. As novilhas não eram o sacrifício do templo de Jerusalém, e sim o sacrifício para o templo de Jerusalém. O sacrifício era feito do lado de fora, as cinzas eram usadas para a purificação do templo. Então, o sacrifício da novilha vermelha é um passo para o terceiro templo de Jerusalém, mas não será feito dentro dele. O evento da novilha vermelha era uma coisa tão especial que em toda a história bíblica, de Moisés até a destruição do segundo templo de Jerusalém, houveram somente 9 vacas vermelhas que realmente foram sacrificadas e suas cinzas usadas. Então era um evento muito especial e raro mesmo nos tempos bíblicos. E aqui então nós somos também testemunhas desse evento tão especial. Mas o principal motivo por que nós viemos aqui no dia de hoje é saber o que vai acontecer no futuro próximo, talvez no futuro distante, o que realmente são os planos para essas vacas vermelhas, para as novilhas vermelhas ligadas ao terceiro templo de Jerusalém. Infelizmente tem muita fake news, tem muita bobagem rolando na internet, principalmente em relação a essas novilhas. Então a gente veio aqui pessoalmente, a gente viajou até Shiló, a gente viajou aqui para ver elas, para ver, mostrar para vocês e saber realmente quais são os planos das pessoas daqui para as novilhas no futuro. Vocês estão ouvindo aqui as informações verdadeiras. Primeiro, as novilhas sim estão em Israel. A gente tem 5 novilhas aqui, bem empolgadas comendo no momento, mas as novilhas estão em Israel. Elas existem e elas estão prontas para o sacrifício. Mas ainda não há nenhuma data prevista para isso, porque para isso acontecer, como Moriá muito bem diz,
é no tempo de Deus. Tem muitas coisas também que vão ter que ser feitas, vai ter que se chegar a acordos também, não só dentro de Israel, mas do mundo, para que isso possa ou não acontecer. Então, sim, eles vão criar aqui um pequeno rebanho de novilhas vermelhas. Elas, no momento, e até nova ordem, vão seguir aqui em Siló, e eles estão construindo aqui um centro de visitantes para que não só Israel, mas para que o mundo todo possa vir aqui e ver elas com os próprios olhos. Essa é uma história que começou em Jerusalém, foi até o Texas, até lá para buscar essas novilhas, trazerem elas de avião, para elas chegarem aqui em Siló, e realmente o futuro está nas mãos de Deus, mas é maravilhoso poder ver aqui e ver a história sendo escrita. Mas eu creio que o Senhor ainda não está satisfeito com a sua igreja. Por isso ele não voltou. Quando Cristo estiver satisfeito o suficiente, quando ele perceber que muitos santos já são vencedores nele, já tem um crescimento suficiente ao ponto de poder representar ele diante das nações, o Senhor voltará. Se o Senhor ainda não voltou, é porque ainda nós estamos carecendo, estamos aquém ainda do que Deus quer para a nossa vida. O que precisa ser feito é a gente buscar a visão, o que Ele quer para a igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando num aspecto universal. Nós estamos falando de cada filho de Deus. Todos nós somos um só corpo. Em realidade, em essência, somos um só corpo. Sabemos que na prática, a igreja se encontra com muita dificuldade para expressar ainda uma verdadeira unidade do Espírito de Deus, expressar uma verdadeira unidade debaixo da direção única do cabeça da autoridade que é Cristo. Mas Deus tem misericórdia de cada um de nós. Então, qual o desejo de Deus para a tua vida e para a minha vida? Nós que já somos salvos pela graça, é que conhecemos plenamente a verdade, que conhecemos mais a Cristo, que nós possamos ter uma atitude semelhante do apóstolo Paulo, que era um homem que tinha muito conhecimento, teve uma educação elevada, uma cultura elevada, fez parte do Sinédrio de Israel, da liderança dos anciões, foi criado aos pés de Gamaliel, tinha algumas cidadanias, inclusive a romana, falava vários idiomas, e ele naquela época estava muito certo que estava servindo a Deus, perseguindo as igrejas do Deus vivo. Mas ele fez na sua ignorância. Ele não sabia realmente quem era Cristo. Mas quando o Senhor apareceu para ele com uma grande luz, ele se arrependeu. Aquela luz mostrou a condição caída do apóstolo Paulo, a condição pecaminosa dele, que havia escama nos olhos dele. Portanto, quando Ananias orou por ele, batizando ele nas águas, caiu dos olhos dele como escama de peixe. Havia véu no coração dele. Havia muitas escamas da religião judaica. Isso impedia de ele conhecer a vontade de Deus. Mas a luz ali foi forte, ao ponto de deixar-lhe cego. Essa cegueira dele física revelou que o coração dele estava em treva, estava cheio de véu. Mas o Senhor removeu isso tudo na vida daquele homem. E quando ele ganhou essa luz, que ele começou a crescer na vida de Cristo interior, ele pôde declarar que tudo quanto ele tinha conquistado antes era como um refúgio a se comparar, a conhecer a sublimidade de Cristo Jesus. Não podemos nos impressionar, nem deixar nada abaixo de Cristo, da sua palavra, nos impactar. Pelo contrário, nós temos que ser impressionados por esse Cristo, que Ele é o nosso verdadeiro tesouro. A maior riqueza que um cristão leva dessa vida é o quanto ele acumulou de Cristo no seu coração. Hoje Deus não habita mais num templo construído por mãos humanas. Não, hoje a igreja ela está sendo edificada com outro tipo de material. Os materiais que Deus usa para edificar o seu templo hoje são pessoas regeneradas, pessoas que estão sendo agora transformadas, estão sendo renovadas, sendo purificadas. E o ouro divino que o próprio Deus em vida e natureza está sendo trabalhado na nossa humanidade restaurada. Deus não pode avançar em nós, na nossa natureza humana caída. Ele primeiro tem que restaurar, santificar, purificar, curar a nossa humanidade, a nossa mente, vontade e emoção, nossa alma, nossa psicologia, curar a nossa parte espiritual. Aí sim vai abrir um espaço para Deus se dispensar como uma rica dispensa inesgotável para dentro de cada um de nós.
Só Cristo pode preencher a igreja, só Cristo pode edificar a igreja com si mesmo, consigo mesmo, pois Ele é a vida da igreja. Que Deus possa restaurar o verdadeiro igrejar em todos os lugares. Esse é o nosso anelo profundo hoje. É isso que está precedendo a volta do Senhor.